Se você tivesse que escolher entre salvar uma vida ou permitir que duas morressem, você conseguiria decidir? Ela teve que decidir, e nunca mais foi a mesma depois disso. Existem momentos na vida em que não há tempo para pensar, não há alguém mais experiente para assumir, e não existe uma escolha perfeita, apenas uma decisão. Laila não era médica, não era a mais experiente, e talvez nem fosse a pessoa mais indicada naquele lugar. Mas naquela noite, entre o desespero, o medo e o silêncio de quem não sabia o que fazer, ela era a única capaz de agir. E é isso que torna essa história tão desconfortável, porque em algum momento da vida, todos nós somos colocados nesse mesmo lugar, o lugar onde fazer o certo dói, e não fazer nada custa ainda mais caro. Olá, eu sou a Anice, e hoje nós teremos mais um capítulo do livro O Quarto Crescente, de Ana Cristina Vargas, ditado pelo espírito José Antônio. 3 semanas depois. Salma corria aos aposentos onde Laila, prostrada sobre o tapete, entregava suas orações vespertinas, profundamente concentrada na recitação das suras. A prática da oração lhe trazia grande calma. Era um verdadeiro refrigério às chamas e dores que varriam sua alma. As palavras que recitava agora lhe despertavam ideias e reflexões que antes não lhe ocorriam. Algumas que não poderiam ser compartilhadas, mas que lhe preenchiam vazios. Agiam como compressas e alimentavam-lhe as forças de aceitação, resignação e tolerância consigo e com os demais. Senhora, senhora, chamava a serva, adentrando o aposento e vendo-a em prece, calou-se e aguardou. Quando observou pequenos movimentos de Laila, voltou a falar. Desculpe-me, mas é urgente. A senhora Zahara passa mal. Todas as mulheres estão a seu lado, só falta a senhora. Mandaram vir buscá-la. Por quê? Questionou Laila, tranquila. Zahara não faz segredo que não suporta minha presença. Não vejo razão para afligi-la ainda mais. Se já está passando mal, só irei piorar seu estado. Na verdade, são as outras que estão cansadas e pedem ajuda. Não tenho prática em partos. Tudo o que sei é de conversar e por ter assistido a alguns nascimentos, e vi muito mais animais do que humanos nascerem. Quem sabe algumas dessas experiências sejam úteis. Por favor, vá vê-la. Temem que ela morra. É sempre melhor termos paz em nossa consciência nessas horas. Pediu Salma com a intimidade amistosa que se desenvolvera entre elas. Admirava a nova ama, mas nem sempre a entendia. E o médico? E Jamal, onde está? O califa não está ao lado dela, senhora. Como não? Não sei lhe dizer, mas ele não está no palácio. Parece que precisou resolver um problema fora. E bem, nenhuma das mulheres se anima a chamar o médico. Estão tão desesperadas que não pensam mais. A Dara está lá? Não. Chame-a. Iremos juntas. O caos imperava na ala do palácio designada para a residência de Zahara. Corre-corre, irritação, desespero e sensação de impotência. Que ambiente! Exclamou a Dara olhando a azáfama. Nem parece que este é um fato natural. Por que tamanho descontrole? Estou nisso há um bom tempo, nem sei quanto. Ensinou-nos a bolear que um parto nunca é igual ao outro. Lembra-se de que ela dizia que acontecia de mulheres que haviam dado à luz com facilidade um filho enfrentarem dificuldades em outro nascimento? Em suma, que a regra da probabilidade não era absoluta. As mulheres, todas exaustas, se revezavam ao lado do leito, onde Zahara revolvia-se e debatia-se em crise. Por Alá!
Surpreendeu-se Adara ao observar a cena. Aqui se dá algo de muito estranho e fora do comum. Ela está muito mal. Laila aproximou-se. Despachou as mulheres que ficavam segurando Zara. Mãos e braços contorcidos, rosto vermelho, como se o sangue não retornasse às extremidades do corpo. Olhos revirados, corpo sacudido por temores e movimentos bruscos. Zara, chamou Laila. Zara, fale comigo. Não adianta, ela não responde, alertou Camila. Nunca vi nada igual. Tenho filhos, assisti a inúmeros partos, mas como este, nenhum. Laila ergueu o olhar para a primeira esposa de Jamal. Naquele momento não havia animosidade nas feições maduras de Camila. E Jamal, onde está? Não deveria ser chamado? Ele partiu ontem pela manhã. Zahara sentiu as primeiras dores após o almoço. Era um assunto urgente e sigiloso. Voltará amanhã. E quem me informou foi o secretário. Resignada com as informações embaralhadas, Laila notou que os tremores tornavam-se amenos e os membros contorcidos relaxavam. Parecia que Zahara caía em uma sonolência incomum. Laila afastou-se apressada do leito. Quase correndo, ganhou os corredores que levavam à ala administrativa e, lá chegando, ordenou a um dos vizires. Mande chamar o médico de confiança do califa. É urgente. Grava. Não perca um segundo. Se não houver nenhum homem que possa ir buscá-lo, vá você mesmo. Mas o que é isso? Quanta ousadia! Como devido... Cale-se. Não quero ouvir nenhuma palavra. É um caso de vida ou morte. E se você não fizer o que estou mandando, acredite, quando meu marido voltar, em poucos minutos, haverá outra pessoa exercendo as suas funções. Fui clara? Dominado pela energia que emanava de Laila e pela autoridade que ela exercia, o homem correu porta fora. Pouco depois, Ibn Rushd ingressava afogueado no palácio. Laila o aguardava na mesma sala, impassível. O que aconteceu? Questionou Ibn. Somente me disseram que era grave, mas não fizeram o favor de dizer com quem, muito menos qualquer outra informação. Incompetentes. Sabem muito bem o que se passa, resmungou Laila, irada com a atitude do subalterno de Jamal. É Zahara, está mal. Não me parece uma situação comum num trabalho de parto. Venha comigo. No caminho, narrou ao médico o que havia observado e viu surgirem rugas de preocupação na testa alta de Ibn. Após um rápido exame, assistido por Laila, Camila, Adara e Salma, que dava assistência ao médico, ele voltou-se e disse: gravíssimo, eu diria. Gostaria de ouvir a opinião de Benjamin Ben Baruch. Providencie para que ele seja trazido com a mesma pressa que eu fui. Onde o encontramos? Indagou Laila. Na sinagoga. Ele é rabino e médico excelente, de grande experiência e sabedoria, informou Ibn Rushd. Sem se dar ao trabalho de responder, Laila novamente andou apressada pelos corredores. Outra vez, deparou-se com o mesmo vizir e, sem delongas, transmitiu a ordem em tom que não admitia senão a obediência. Benjamin Ben Baruch foi um caso de afinidade à primeira vista com a nova esposa do califa. Era um jovem rabino, de feições comuns e simpáticas, olhar alegre e inteligente, que ao entrar na antessala dos aposentos de Zahara, de imediato dirigiu-se a Laila. Senhora, sou Benjamin Ben Baruch. A senhora é a quarta esposa do califa, estou certo? Laila sorriu, examinando o homem à sua frente. Instantaneamente confiou nele. Parecia que emanava uma aura de paz, conhecimento e bem-estar que a atingiu de maneira prazerosa. Sim, obrigada por atender tão rápido ao meu chamado. Por favor, não temos tempo a perder. Foi Ibn Rushd quem solicitou sua presença. Zahara, a terceira esposa do califa, está grávida, quase no final da gestação, tanto que pensei que estivesse em trabalho de parto. Mas não. Ela passa mal, muito mal.
Benjamin ouviu a explicação em silêncio e seguiu Laila ao aposento onde estava a enferma, acompanhada por Ibn Rushd, Adara e Camila. As demais, por ordem de Laila, haviam sido afastadas do local, e o ambiente tornara-se mais calmo. Benjamin, que bom que veio tão rápido, comentou Ibn, aproximando-se do amigo. Em que posso ajudá-lo? Indagou Benjamin, após responder a saudação com um leve aceno de cabeça. Ibn transmitiu a ele suas observações e suspeitas. Depois deixou que ele examinasse Zahara. E então? Perguntou Ibn com rugas de preocupação, vincando-lhe a fronte tensa. Laila e as demais mulheres acompanhavam o exame distantes do leito. Zahara, envolta nas brumas da inconsciência, a nada respondia. A pele tornava-se levemente amarelada. O rosto, ainda congestionado, destoava numa vermelhidão contrastante. É o primeiro filho dela? Indagou Benjamin. Sim. O médico judeu afastou-se do leito, aproximou-se de Ibn e, conduzindo-o pelo cotovelo, o levou a um canto dos aposentos. Eclâmpsia. Você estava certo. Convulsão, pernas inchadas além do esperado, primeiro filho, fim de gestação. Como Hipócrates já ensinava. Quadro grave, está inconsciente depois da última crise. É preciso tirar a criança. Falou ele sem rodeio a um amigo muçulmano. E o que acha que podemos esperar para depois? Vida ou morte, meu bom amigo. É só o que podemos ter certeza de esperar nessa terra. Se me pergunta as condições de uma ou de outra, sou sincero. Não sei. Qualquer coisa. Mas é preciso tentar. Ou se dará o óbvio, a morte da mãe e do filho. Enquanto não tirarmos a placenta, ela estará doente. Depois poderá haver sequelas ou não. Agora não há como prever. Novos tremores voltaram a sacudir o corpo de Zahara. Camila, que correra ao leito, via um filamento de sangue escorrer por entre as pernas da paciente, espalhando-se, e gritou. Sangue! Ibn, venha! Ela está sangrando! Os dois médicos trocaram um olhar. Por alguns instantes, nenhum se mexeu, para a agonia de Camila, que insistia em chamá-los. Ambos examinaram as expressões das mulheres que presenciavam a cena. Em todas a expressão era de terror, beirando o pânico. Só não fugiam dali porque a emoção as dominava, exceto Laila, que olhava com frieza a situação de Zahara. A natureza é uma força crua, não cruel. É ela que se manifesta, pensava Laila. Em seu olhar também não havia laivos de piedade, apenas a aceitação do momento e a disposição de fazer o necessário. Vamos falar com ela, decidiu Benjamin. E andou resoluto na direção de Laila, acompanhado por Ibn Rushd. Senhora, começou o médico judeu. A situação é de extrema gravidade. Podemos falar em particular? Ela está sangrando, gritou Camila, apavorada. Não vão fazer nada? Mande-a embora, ordenou Benjamin. O que teremos que fazer, ela não suportará ver e precisamos da decisão da família. Laila apenas abaixou os olhos e saiu do aposento seguida pelos médicos. Do lado de fora, ordenou a Aida. Entre lá e leve Camila para outro lugar. De preferência, fiquem todas lá. A voz de comando foi tão incisiva que a outra nem pensou. Habituada, apenas obedeceu. Benjamin olhava encantado com a segurança da jovem e para sua capacidade de decisão e voz de comando que não vacilavam. Muito bem, disse ela aos médicos. O que desejam me dizer? Laila, você viu com muita clareza a condição de Zahara. Ela não está em trabalho de parto. Ela está em convulsão, uma doença que acomete algumas mulheres grávidas, especialmente na primeira gestação. A única coisa a fazer é retirar a criança e a placenta para tentar salvá-la. Temos que agir rápido.
Não há tempo de chamar mais ninguém para nos autorizar a fazer o que é preciso. A decisão é sua. As outras não estão lúcidas. Seria um estorvo. Entenda-nos, por favor. Laila ouviu em silêncio. Nunca ouvira falar daquilo. Tirar a criança como? Perguntou. Morta, respondeu Benjamin sem floreios. Retiramos em pedaços. Um arrepio de horror percorreu toda a coluna vertebral de Laila e a sacudiu de leve. É horrível, eu sei, mas é a única chance de tentarmos salvar a vida da mulher. Se não fizermos isso, ela morrerá junto com a criança. Portanto, veja, essa criança é inviável de qualquer forma, continuou ele. Que fazemos, Laila? Qual é a sua decisão? Inquiriu Ibn Rushd. Vocês estão seguros desse diagnóstico? É uma decisão difícil. Eu sou uma estranha aqui. É a única lúcida esta noite. Eu explicarei a Jamal tudo o que for necessário. Não tema que não a abandonarei, esclareceu Ibn Rushd. E quanto à sua pergunta, a resposta é sim, não temos dúvida. Aliás, não tive. Apenas pedi que Benjamin viesse porque queria outra opinião. E sei que o califa reconhece a competência dele. Em outros casos, já trabalhamos juntos para o seu marido. Entendo. Eu os autorizo a fazer o que for necessário para tentar salvar a vida de Zahara. O que será preciso? Fico satisfeito com a sua compreensão, senhora. Disse Benjamin. Entendeu que nesse procedimento, como em nenhum outro, se pode garantir a vida de um ser humano. Faremos o que estiver ao nosso alcance. O reino do possível, senhores. Sim, eu sei que vivemos inseridos e subjugados a ele. Façam. Ao menos tentaremos o que está ao nosso alcance. Benjamin trocou um olhar de mudo entendimento com Ibn, e ante a aquiescência deste, manifestada com um leve maneio da cabeça, voltou-se para Laila e solicitou tudo o que se fazia necessário. A cena que seguiu foi o espetáculo mais dantesco de luta entre a vida e a morte que Laila já havia presenciado. A violência do ato era inenarrável, embora não houvesse um único sentimento destrutivo associado a ela. As mãos de Benjamin, dentro do corpo da enferma, empunhando um pequeno punhal de lâmina extremamente afiada, operavam aos olhos de Laila e de alguns assistentes a retirada aos pedaços a criança que se havia gerado no ventre da mulher inconsciente sobre o leito. Salma, que segurava uma bacia ao lado do médico, virava o rosto para não ver o que era depositado nela. Era claro que ele não pensava em matar, mas em salvar a vida. O sacrifício era necessário, não cruel, embora bárbaro. O brilho no olhar dele era em tudo semelhante ao abismo negro dos olhos de Laila, e mais pura determinação. Era a ira transformada, o mesmo sentimento capaz de matar, dando chance à vida. Assim, como em outras ocasiões, é esse mesmo sentimento sublimado, transformado no espírito humano numa escala de progresso ascensional, que fará seu portador exercer sobre inúmeros espectadores o poder do carisma da oratória, de encantar e elevar com palavras. Na escala de Jó, da evolução emocional de seres humanos, tudo, assim como no eixo das ordenadas da ciência da matemática, a linha vertical, onde os números inferiores são negativos, o zero é o ponto de neutralidade e a ascensão se faz rumo aos números positivos. A luta estendeu-se após a retirada de todo o material que havia no ventre grávido e varou a madrugada na tentativa de conter a hemorragia. Foi com os primeiros raios do sol que Benjamin declarou que o necessário estava feito. Dali para frente, era esperar a reação do organismo de Zahara. Salma, chame os encarregados da limpeza. Mande-os aqui com urgência. Chame também a criada pessoal de Zahara para que vele por sua senhora. Depois, vá direto à minha ala e mande preparar uma refeição e banhos para mim, para Dara e para os médicos.
ordenou Layla, cansada, mas atenta. Voltando-se para Ibne e Benjamin, completou: mandarei que preparem aposentos para vocês descansarem. Acredito que será preciso que fiquem próximos de Zahara. Ela ainda não acordou. Em parte pelos elixires que lhe demos, explicou Ibne. Mas tem razão. Ao menos pelas próximas horas ficaremos aqui, não é, Benjamin? Ele, enxugando as mãos numa toalha, murmurou um sim. Seu rosto tinha uma expressão de exaustão, e Layla quase riu ao observar o alívio que viu no rosto do judeu quando mencionara banho e descanso. Ela também precisava deles, como do ar que respirava. A noite fora desgastante física e emocionalmente. Ela tinha certeza de que bastaria fechar os olhos para que as horríveis cenas que presenciara desfilassem em sua imaginação. Após a refeição, enquanto Adara e os médicos encaminhavam-se para seus quartos, ela caminhava resoluta na direção dos estábulos, ignorando todo o aparato de segurança que cercava as esposas do califa. Escolheu uma montaria e galopou para fora da cidade. Precisava ver os campos, os animais, a vida silvestre. Acima de tudo, a solidão. Do alto da janela do segundo andar do palácio de Al-Gerrari, a irmã do califa e Ximena observavam a determinada amazona e o desnorteio dos homens por ela ostensivamente ignorados. A vida não é feita apenas de escolhas boas ou ruins, mas de escolhas necessárias. E às vezes, ser forte não significa não sentir dor, mas aceitar que nem tudo pode ser salvo. Layla entendeu algo que muita gente passa a vida tentando evitar, que existir também é lidar com perdas, com decisões que ninguém quer tomar e com o peso de saber que fizemos o melhor, mesmo que tenha parecido cruel. Talvez o verdadeiro crescimento espiritual não esteja em evitar o sofrimento, mas em não fugir da responsabilidade quando ele chega. Porque no fim, não é sobre ter controle da vida, é sobre o que você faz quando não tem escolha. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, me conta aqui nos comentários. Você acredita que sempre existe uma escolha certa ou apenas a escolha possível? E se esse tipo de comentário faz sentido para você, fica por aqui. Às vezes uma única reflexão muda a forma como a gente enxerga a própria vida. Até o próximo vídeo.